Jesus, Ele é o caminho, a esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Boa noite. Nós estendemos as boas-vindas para você que está conectado no canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. O nosso nome é Maria Lopes e nós estamos aqui com o propósito de trazer a mensagem sobre Jesus, que é a nossa esperança. Estamos aí no mês de dezembro, encerrando o ano de 2024. Logo estaremos iniciando 2025 e desejamos que essa esperança esteja forte no seu coração, no nosso coração. E para iniciar o nosso programa, a nossa mensagem, não poderíamos fazê-lo sem orar, né? A oração é a força do cristão. Então nós vamos nesse instante te convidar a participar conosco dessa prece, que você possa fechar seus olhos e conectar-se com o autor e o consumador da nossa fé. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido a nossa força, o nosso refúgio presente nas nossas angústias e também nas nossas alegrias. Obrigada por Tua palavra em nossas vidas, por sabermos que o Senhor em breve voltará nas nuvens do céu e que assumirá o reino, este reino que Te pertence desde a fundação do mundo. Nós Te pedimos a bênção do Teu Santo Espírito ao abrir a Tua palavra, que possamos ter a nossa fé fortalecida, reavivada, para a honra e glória de Teu nome. Rogamos pela nossa família, pelos nossos amigos, por Tua igreja, pelo Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós gostaríamos de falar um pouco, nesta noite,
sobre a pessoa de Jesus. É o assunto mais popular, é o assunto mais melindroso, mais delicado e mais especial para nós, que somos cristãos. Porque sem Jesus, como estaria este mundo? Então nós vamos meditar, abrir as nossas Bíblias, se você está com a sua Bíblia, se você tem um interesse em participar ou de ler depois, abra no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 26 ao 33, que diz o seguinte: predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém. Nós vemos aqui, então, a participação dos anjos no nascimento de Jesus, conscientizando a Maria que ela seria a mãe do Salvador Jesus. Durante o trajeto da vida de Jesus, do seu ministério, os anjos estiveram muito empenhados em participar do mesmo. E o primeiro aparecimento que nós vemos aqui, então, é do anjo Gabriel falando a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Muito importante nós sabermos hoje que o ministério dos anjos estão muito próximos da gente, próximos de nós, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Durante aquele período em que o anjo Gabriel chegou para Maria e falou para ela que ela iria conceber do Espírito Santo e que daria luz ao Filho de Deus e que o reino dele duraria para sempre, todo o universo estava empenhado neste acontecimento, estava atento a este acontecimento. Não só os anjos, mas todos os mundos criados, a expectativa era muito grande. Jesus iria se tornar humano. Meu Deus, que responsabilidade! Assumir a forma humana. Ele não iria assumir a forma de um anjo, não. Ele iria assumir a forma humana, com a nossa natureza, propensa ao pecado, com todos os sentimentos, com todos os pensamentos comuns da forma humana. Jesus iria deixar o seu trono de glória, iria revestir-se da humanidade por amor de nós. Durante o período aqui, tem uma pergunta que é comum, né? Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós fazemos essa pergunta: por que Jesus assumiu a natureza humana? Por que ele teve que fazer isso? O relato nos diz que Satanás gabou-se quando, na Trindade, a pessoa de Jesus decidiu doar-se, vir como ser humano para nos salvar. E ele, então, gabou-se, dizendo para si e para todos os anjos maus que caíram do céu com ele, na rebelião que ele esteve no céu,
que nós não vamos entrar em detalhes neste assunto no momento. Mas Satanás, ele ficou feliz, porque ele disse para si mesmo e para os anjos caídos, ele não vai resistir. É impossível ao ser humano obedecer à lei de Deus. E o pecado é a transgressão da lei. A partir do momento que Jesus assumiu a forma humana, ele estaria sujeito a transgredir a lei de Deus, portanto, pecar. E nesse pecar, ele estaria perdendo o seu trono para sempre. E nesta gabação de Satanás, ele disse: eu venci Adão e Eva no Éden pelo apetite. Eu vencerei Jesus quando ele assumir a forma humana. E dali por diante, travou-se uma guerra mais ferrenha entre os anjos bons e os anjos maus. E Jesus, como centro do universo celestial, e Satanás instigando os anjos maus a que fizesse com que a infância, a adolescência e juventude de Jesus fosse muito difícil, cheia de provações, para que ele viesse a transgredir a lei de Deus. A glória foi trocada pela manjedoura. Por que Jesus escolheu a manjedoura? Não pensemos nós que foi os homens que escolheu o destino de Jesus. Com humildade, com simplicidade, ele galgou aqui na terra os passos de uma pessoa comum, de um bebê comum. E nós vimos um empenho dos céus em proteger aquele bebê. Se nós fizermos uma retrospectiva da infância de Jesus, logo que os pastores foram conscientizados que Jesus tinha nascido, e Jesus estava em uma manjedoura em Belém, em um lugar em que os animaizinhos descansavam. É muito difícil para nós, seres humanos, imaginar essa cena. Porque até ali o povo escolhido, a nação escolhida de Deus, o povo de Israel, aguardavam o Messias. Eles não eram indiferentes a essa profecia. Mas nos diz o relato que os anjos visitaram toda aquela nação para ver se achava alguém interessado, para ver se achava alguém pesquisando, procurando, pensando no nascimento de Jesus. Será que aquela profecia estava próxima para se cumprir? Os anjos foram até os líderes religiosos e encontraram uma indiferença completa. E eles quase desistindo, quando estavam passando por Jerusalém, eles então ouvem o comentário de alguns pastores que estavam cuidando de seus rebanhos à noite. E eles comentavam: está próximo o nascimento do Messias. A profecia deve se cumprir. O tempo está se cumprindo. E os anjos se alegraram, porque algumas pessoas, mesmo nas campinas ali, né, de Belém, e tinha algumas pessoas interessadas. A simplicidade dos pastores chamou a atenção dos anjos, e eles vieram como uma nuvem e iluminou aquela campina. E cantaram, né? E rejubilaram, e falaram com aqueles pastores: olham, o rei nasceu. E ele está em uma manjedoura envolta em panos. Isso está registrado em Lucas 2, nos versos 10 e 12. E os pastores foram guiados por aqueles anjos que brilhavam como estrelas e
foram e adoraram o bebê Jesus. E neste interim em que os anjos brilhou naquela campina, cantando glórias a Deus, porque o plano da salvação estava sendo executado, né? Jesus havia se revestido da humanidade, e ali como aquele bebê, todo o céu estava envolvidos na proteção daquela criança, na simplicidade de seus pais e na proteção de poucas pessoas que estavam conscientes do nascimento de Jesus. Os anjos estavam em ação. Os pastores foram até ali e adoraram a Jesus. E não muito longe dali, nos diz que o brilho da campina dos anjos que irradiou nas campinas, mostrando aos pastores a glória do céu, os reis magos, que também estavam estudando as profecias, estavam atentos aos acontecimentos que envolvia o nascimento do Filho de Deus, eles, levados por aquele brilho da campina, eles conscientizaram de que as coisas já estavam acontecendo. E eles foram visitados por anjos também. Aquela estrela que guiou os magos até Jerusalém, não eram estrelas, eram os anjos que brilhavam como estrelas, levando eles, só que aconteceu de uma maneira diferente. Para os pastores, os anjos contou onde Jesus estava, e foi até lá, na porta daquele curral, onde Jesus estava na manjedoura. Mas para os magos, eles não fizeram isso. E o que aconteceu? Quando ele chegou em cima de Jerusalém, o brilho dos anjos acabou, os anjos se retiraram. E os magos, então, entram em Jerusalém e vão perguntar: onde estava o rei dos judeus? Onde estava o Messias? Onde estava o Filho de Deus? O rei que eles aguardavam. E este comentário, de imediato, caiu nos ouvidos do rei Herodes. E Herodes despertou-se com medo da rebelião e de um rival. E ele então sonda os magos: quando vocês descobrirem onde está o rei dos judeus, onde está essa criança que está predita nas profecias, vocês vêm aqui e me falam. Eles ficaram assustados por perceber a indiferença, tanto dos líderes religiosos que eles haviam perguntado, quanto do rei, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam indiferentes, né? Apesar que os líderes religiosos eram estudiosos das Escrituras, estavam conscientes, mas eles não estavam se importando com este fato. Mas Herodes, então, pede para os reis magos que, quando eles encontrassem a Jesus, o rei dos judeus, que eles voltassem e contassem para Herodes onde ele estava. Os reis magos, então, saem de Jerusalém e, no percurso, eles estavam perdidos, eles não sabiam onde encontrar. Aí eles veem novamente a estrela brilhar. Os anjos entram em ação e conduzem os reis magos até aquele espaço pequeno, daquela manjedoura onde o bebê Jesus estava com seus pais, cercado por alguns animais. E eles, mesmo em meio àquela simplicidade, aquela pobreza, eles veem em Jesus o Rei, o Altíssimo Filho de Deus, do Deus vivo. Que coisa linda nós podemos perceber, irmãos, quando a pessoa tem o discernimento do Espírito Santo, ela percebe as coisas que estão acontecendo. Ela não fica no escuro. Os reis magos, eles tiveram esse discernimento. E eles adoraram a Jesus e deram presentes caríssimos. Deram presentes que no futuro ali, doravante, e em seguida, foi muito útil para José e Maria. Porque o acontecimento que se segue foi drástico.
eles foram conscientizados pelos anjos a não voltarem para Jerusalém, a não falarem nada para ninguém de que eles haviam encontrado com Jesus, que eles haviam visto o Rei Jesus. Então, eles seguem por caminhos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, em Jerusalém, o rei Herodes, percebendo que eles não voltaram, ele inicia aquela ordem que todos nós conhecemos, que foi terrível para Belém. Ele sabia que Jesus estava em Belém, que tinha nascido em Belém. Era ali que a profecia dizia que Jesus iria nascer. Então, Herodes, levado pelo ódio, pela inveja, pelo medo de um rival, ele emite a ordem para que se matasse todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Quanto sofrimento a partir dali. E ao mesmo tempo José e Maria recebem a visita do anjo e eles dizem, fujam para o Egito, porque a ordem já viria em seguida e Jesus não poderia mais estar em Belém. Eles foram ali no censo para preencher, para registrar o cadastro deles no censo que foi dado para que todos devessem comparecer em Belém, apenas para se cumprir a profecia. Jesus deveria nascer em Belém, era assim que estava escrito. Mas, quando isso já tinha acontecido, eles deveriam imediatamente fugir dali, porque o perigo jazia iminente. E eles fugiram para o Egito, até que novamente no Egito os anjos conduzem eles de volta, já conscientes de que Herodes já não estava mais no poder. Os anjos, irmãos, estão sempre em ação. Esteve na vida de Jesus como criança. Quando ele cresceu como um trabalhador comum, durante a maior parte da vida de Jesus, ele foi um trabalhador comum. Até os 30 anos ele trabalhou com seu pai como carpinteiro. Ele ia e vinha como uma pessoa comum. E ao mesmo tempo ele como Deus, porque apesar de ele ter se revestido da humanidade, de toda a natureza humana, ele era Deus. Aquele poder que ele demonstrou nos seus 3 anos e meio de ministério, de dizer ao vento e ao mar, pare, durante uma tempestade. Aquelas palavras que abençoando alguns pãezinhos e peixes alimentou 5.000 pessoas. Aquele poder que ao chamar Lázaro para fora, depois de 4 dias morto, poder da palavra de Deus, quando ele falava, tudo vinha a existir. O Deus da criação. Em São João, no capítulo 1, nos primeiros versos, disse que ele estava no princípio com Deus. Nada do que foi feito sem ele se faria. Estava ali naquela pessoa comum, indo e vindo pelas ruas de Nazaré. Um homem comum, cheio do poder, desenvolvendo um caráter para a nossa salvação. Um caráter que se nós semelhantes a ele, poderemos estar aptos para o céu. Jesus, o nosso exemplo. Jesus, em sua infância e juventude, uma pessoa comum. Hoje nós poderíamos dizer, Jesus era Deus. Não, irmãos, ele era homem. Ele era ser humano, como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas. Ele não usufruiu da sua divindade no período em que ele esteve como uma pessoa comum. Ele apenas usou da sua divindade depois da sua crucifixão. Quando ele, depois do 3º dia morto, ele em si mesmo tinha vida. Ele foi ressuscitado de si mesmo, porque a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens, é a nossa luz.
Os anjos estão em nossa volta também. Como eles estiveram com Jesus. O ministério, nós percorremos toda a Bíblia. Nós vamos ver os atos dos anjos durante toda a vida dos heróis da fé, das pessoas que estavam cumprindo uma missão, dos profetas, dos patriarcas, de suas famílias, dos discípulos, daqueles que aceitaram a Jesus. E hoje em nossa vida, os anjos estão atentos a este ministério de salvar, de bloquear as forças do mal, de impedir que Satanás vença, né? Nos leve à bancarrota, nos leve ao fracasso, à desistência. O poder de Jesus em nossa vida supera todas as forças do mal. Que nós possamos crer nisso, que nós possamos acreditar nisto e viver esses últimos dias de dezembro, que se comemora o Natal, se comemora o nascimento de Jesus, não ligados a Papai Noel, a presentes, a festas, a iguarias, mas na pessoa de Jesus. Ele se tornou homem por amor de nós. E através dele nós podemos ter a vida. Através dele nós temos os anjos em nosso favor. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e nos dê a vitória final. Para que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder e toda a glória, com todos os anjos em ação, iluminando este planeta, todo o universo, que nós possamos estar de pé, em glória, revestidos da glória de nosso Senhor Jesus, e possamos fazer parte da família celestial que ocupará os lugares dos anjos caídos, que não estão mais lá, estão aqui, mas que serão extintos, que serão destruídos para todo sempre, através da palavra